muito obrigada. Sem mais demoras, avançamos já para o próximo painel, a comunicação institucional e imprensa. Chamo ao palco para moderar este painel Nuno Francisco, diretor da Associação Portuguesa de Imprensa, Paulo Fernandes, presidente da Câmara Municipal do Fundão, André Almeida, cofundador e Senior Account Manager da Dial Reset. Por favor. Ora sim, muito bom dia. Vamos dar então início a este painel e aqui estamos sobretudo a falar de uma questão de perda de exclusividade e de mediação. Ou seja, como todos nós bem sabemos, principalmente aqueles que já têm cabelos brancos, que durante muito tempo quem teve o exclusivo da mediação com o espaço público foi a imprensa, foi o jornalismo, foram os jornais. E essa exclusividade foi-se perdendo ao longo das décadas, nomeadamente com o advento do digital, onde as fontes originais, aquelas fontes que nós recorremos em exclusivo, foram ganhando também capacidade de comunicar diretamente com o público. Falo, como nós sabemos, e há estruturas que são completamente autónomas do jornalismo e que funcionam sem mediação jornalística, e é uma questão que depois podemos falar daqui a pouco, e são estruturas com algum peso na comunicação. Estou a falar nomeadamente de estruturas dos gabinetes de comunicação das autarquias e estou a falar de agências de comunicação. E de que forma é que se estabelece esta relação a partir do momento, e estamos a falar de estruturas nomeadamente nas autarquias, de estruturas, muitos gabinetes de imprensa, e nós sabemos disso, de muitas autarquias, são maiores que muitos jornais regionais. Têm mais músculo, tem mais recursos, nomeadamente financeiros, do que muitos jornais que trabalham nessas geografias. Eu não me quero adiantar, nem quero emitir a minha opinião, nem é sobre isso que estamos aqui, mas a questão aqui não é, eu não quero colocar isto em oposição ao complemento, mas é aí que vamos acabar, muito provavelmente, a conversa. E é interessante ouvir a outra parte, a parte que está... E já não sei se é montante, se é jusante do processo jornalístico. É uma coisa que ainda vamos tentar descobrir. E é um pouco sobre isso. Creio que será uma conversa interessante que vamos manter. Eu vou passar então a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes. Ok, preparados? Força! Ainda promessem cerejas para compensar. Bom, muito bom dia. Queria obviamente agradecer o convite e acho também de facto interessante que possa haver essa combinação de vários intervenientes no processo comunicacional, e é interessante porque estamos a falar, o painel fala de comunicação, e há que, obviamente, também distinguir comunicação, obviamente, do que é, se quisermos, a componente de trabalho informativo, jornalístico, puro e duro. Porque vou dizer uma coisa que é muito óbvia, hoje comunicar não é tudo, mas sem comunicação podemos, muitas vezes, em termos de impactos, alcançar nadas. E isto hoje é muito complexo, mesmo em municípios relativamente mais pequenos, mesmo na perspectiva do poder local, é muito complexo porque nós hoje temos várias dimensões do processo comunicativo, naquilo que é a afirmação e um processo de desenvolvimento, veja, comunicação e desenvolvimento, que torna os pontos de interseção, eventualmente, com aquilo que é, e aqui saúde, obviamente, a vossa associação e aqueles que estão, obviamente, a arriscar recursos próprios para que haja, de facto, meios de comunicação social, nomeadamente todas as empresas aqui representadas, todas as estruturas aqui representadas, onde há pontos, de facto, de interseção muito óbvios.
eu tenho uma estratégia de marketing territorial bem definida e segmentada e, em alguns aspectos, especializada. Ora, se a tenho, e diria tenho legitimidade para a ter, e até diria, aconselharia a todos os municípios a tê-la, porque é muito diferente ter uma estratégia de marketing territorial a fazer avulsamente, se quisermos, ações comunicacionais / promocionais. É óbvio que essa questão, em determinados momentos, interseta seguramente com aquilo que é o trabalho também dos meios de comunicação e informação. Sou um privilegiado, tenho um meio de comunicação como o Jornal do Fundão, que obviamente é um meio de comunicação em muitos aspectos e até naquilo que é autonomia, independência, memória histórica e processual do ponto de vista, obviamente, dá-nos, obviamente, garantias, obviamente é inspirador em muitos aspectos. Tenho também uma rádio local que também é de âmbito regional, ou seja, há 2 meios de comunicação que têm um âmbito supralocal, o que é raro, se quisermos, numa perspectiva do município do interior do país, da dita baixa densidade. E isso, obviamente, dá-nos uma garantia maior, mas os pontos de interseção são muito grandes. Modelos de participação e de envolvimento do cidadão. Questão que estamos todos de acordo. Estamos todos de acordo naquilo que são modos de procurar co-decidir. E eu já te falo em co-decisão, já estamos num modelo muito mais avançado, eventualmente, do que uma mera discussão pública. Nós já estamos um passo mais à frente do que isso. Ora, lá estamos novamente num registro que, sendo mais holístico e abrangente, também começa a intersetar com aquilo que é, muitas vezes, aí até já numa ótica, às vezes, de uma relação muito direta, muito personalizada com o cidadão. Sistemas de transparência e denúncia. Não se esqueçam que nós somos agora obrigados, e nós desde a primeira linha o fizemos, relativamente a ter sistemas de denúncia, canal de denúncia, mas também outros sistemas de reforço da transparência. Planos contra a corrupção, plano de transparência. Uma questão relevante do ponto de vista, obviamente, informativo, seguramente, relevante do ponto de vista daquilo que é o trabalho, obviamente, tão importante de fomento da qualidade da nossa democracia a todos os níveis, a partir local, que fazem, obviamente, o trabalho jornalístico, mas nós também, neste momento, o fazemos, até por obrigação legal. Até porque temos obrigações legais, efetivamente, relativamente a isso. Vejam, são 3 dimensões muito diferentes, em onde, de facto, há pontos óbvios de interseção de forma estruturada, relativamente àquilo que é um trabalho de comunicação que tem componentes informativas racionais, tem componentes de planeamento de médio e longo prazo que estruturam objetivos e impactos do ponto de vista social, económico, cultural, relativamente à forma como queremos tratar a informação e comunicação, falo sobretudo de marketing territorial, ou vertentes puro e duro associado a componentes de transparência, compliance, que é hoje uma questão chave, se quisermos, em qualquer processo de qualidade. Ainda, para culminar esta primeira intervenção, ainda introduzo uma questão que agora está muito na ordem do dia e introduzo que tem a ver com valores. Quando digo os valores, em alguns casos, em alguns municípios, em algumas políticas públicas, nós estamos, em alguns aspectos, a jogar muito à frente. Ou seja, políticas públicas piloto, políticas públicas que não têm um precedente. Por exemplo, no nosso caso, temos uma política pública ligada às migrações que, a nível do contexto nacional, é inédita. Em contexto europeu, somos uma das 8 cidades, das 8 capitais europeias da diversidade e da inclusão. Um município do interior pequeno,
percebem que alguma coisa estranha-se até na probabilidade disso poder, de facto, acontecer. Isso tem muito a ver com o nosso processo de migrações, o nosso fundão como terra de acolhimento, e aí entramos ainda noutro campo. E aí entramos no campo já, vejam só, na dimensão editorial. Já entramos noutro campo mesmo, e queria, de facto, expressá-lo, porque nós é um trabalho que começámos há 7 anos e nos últimos anos começou a ter reconhecimento, e nos últimos meses mais, e na última semana muito. Muitos de vocês até tiveram a oportunidade de se cruzar com, a partir de uma peça feita por um jornal, neste caso, essa publicidade do Jornal Público, deu uma repercussão grande, até porque na agenda nacional a questão da migração está muitíssimo quente. Estou numa plateia rodeada de jornalistas e de pessoas da imprensa, não preciso explicar o que é que está a acontecer no país. E na Europa. E porque é que esta questão é tão relevante, para que lado do muro isto cai e de qual é a espessura do muro, e se o muro tem mais portas do que betão. São tudo questões que estão muito na ordem do dia. Há uma escala global no desafio global. Falou-se hoje aqui muito do desafio digital, fala-se do desafio ambiental, ou seja, todos os grandes desafios e como é que nós nos conectamos. Aí é muito interessante esta questão, porque eu vi alguns artigos no seguimento desta questão das migrações muito interessantes, porque de repente também se vira para dentro do que é a leitura da própria imprensa. E eu sou aqui, aí entramos já numa abordagem colaborativa, editorial, quando estamos a falar de valores, por exemplo, humanitários. Onde é que está a fronteira quando estamos a falar de valores humanitários? Há fronteira? Na perspectiva, por exemplo, de pormos sempre os valores humanitários à frente de outro tipo de agendas, não está em causa não criticarmos, não refletirmos, não acharmos que pode haver vários caminhos para alcançar o mesmo fim. Mas quando estamos a falar de questões a este nível, e em alguns casos, porque nunca se esqueçam que no mundo complexo em que vivemos, muitas questões da maior complexidade e até de valores mais universais estabelecem-se aonde? À escala local, à escala do bairro, à escala da rua, à escala da cidade, que muitas vezes vemos a demonstração dos paradoxos do mundo a expressarem-se, às vezes, da forma mais cruel. Ora, quando estamos também a esse nível, que é um quarto nível, que é hoje a múltipla escala em que o mundo se move, a escala local, regional, nacional, internacional, ela move-se tanto. Eu hoje trabalho à múltipla escala. Eu tenho que ter pensamento à múltipla escala para defender os interesses vitais do meu concelho, diria da minha região, e até, obviamente, num país essa questão nem se coloca, mas a nível local há pensamento da múltipla escala, em geometrias muitas vezes variáveis. Esta questão editorial, quando estamos a falar, por exemplo, de valores universais, senti de facto uma reação editorial, já não era uma reação informativa, já não era uma reação jornalística pura e dura, era já uma questão editorial que procura contagiar, ou seja, era já uma questão muito interessante também, que no limite nos torna todos ativistas do lado certo da história, mas isso sou eu a dizer. Eu já vou insistir na pergunta que fiz no início. Já. Sim, eu sei que tu não te esqueces. Muito bom dia a todos. É um gosto estar aqui convosco hoje. Vamos pegar aqui no exemplo do município do Fundão e com ele dizer-vos que tenho uma visão muito clara daquilo que é a comunicação e o que é o jornalismo. Comunicação não é jornalismo. Um assessor de imprensa não é um jornalista, certo? Mas um bom plano de comunicação e marketing não se pode esquecer nunca desta relação direta com os jornalistas e com os órgãos de comunicação social. Podemos estar a falar de imprensa escrita, rádio, o digital, que está hoje em dia muito em voga, mas efetivamente um bom plano de comunicação e marketing não pode esquecer esta relação, não é assim, Sr. Presidente? Pronto.
No seu município tem um gabinete de comunicação? Tem um gabinete de comunicação, não é? Tenho Muito um gabinete bem. de comunicação. Tem Sim, um gabinete tenho de um gabinete comunicação. E tem o seu plano de marketing territorial com uma série de objetivos a cumprir? Sim, definido por produtos e setor, sim. Muito bem. Em que altura é que os jornalistas são chamados a receber essa informação para que a possam difundir? No nosso caso, como temos isto muito planeado, na altura que nos for mais conveniente. Fizeram o lançamento dessa campanha, digamos assim? Todos os anos temos uma ativação da campanha. Por exemplo, dou um exemplo para uma questão óbvia, Cereja do Fundão. Todos os anos temos um lançamento dessa campanha anual em que explicamos quais é que são os seus pontos principais em termos da lógica de valor com a abordagem do marketing territorial à volta da cereja. E que tipo de jornalistas é que convidam a receber essa informação? No lançamento, jornalistas, procurando uma múltipla escala. Ao longo do ano, procuramos a imprensa mais especializada de acordo com a segmentação que temos no marketing territorial, do que é o plano de comunicação. Estão a fazer um excelente trabalho. A cereja do Fundão não se queixa muito. Não se queixa. Agora reparem que, de facto, a comunicação autárquica, que também é disso que estamos aqui a falar, é um tipo de comunicação que não se faz, aliás, sozinha. Pode fazer-se. Há momentos em que essa comunicação é feita exclusivamente pelos assessores de comunicação, de uma autarquia, mas que usam plataformas como as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn e por aí fora, não é? Como podemos dar o exemplo, as reuniões de Câmara, não é? Cada vez mais e logo depois da Covid, muitos municípios tomaram a iniciativa de fazer transmissões das reuniões de Câmara em direto. Ok, pronto, aqui pode haver intervenção dos jornalistas e dos órgãos de comunicação social que depois também fazem as suas matérias, não é? Que anteriormente eram eles que estavam nas reuniões de Câmara e que nos passavam essa informação. Atualmente podem estar, mas nós, fregueses, digamos assim, também podemos assistir em direto, não é? Mas, efetivamente, a comunicação do município, vender um território, seja a que nível for, falemos do turismo, natureza, religião, o que for, nós temos obrigatoriamente de trabalhar em complementariedade com os jornalistas. Nós não queremos ser jornalistas, nós não podemos ser jornalistas, mas podemos tratá-los por tu, como dizia a minha mãe. Perguntavam à minha mãe, então qual é a profissão da tua filha? E no início a minha mãe dizia jornalista, e eu ficava muito zangada. Oh mãe, já te disse que não, sou jornalista. Sim, eu já percebi, mas isso é complicado para explicar às pessoas e assim é mais fácil. Pronto. Mas, efetivamente, nós, da comunicação, das agências de comunicação, nós não somos jornalistas, nem queremos ser. Nós queremos ser muito amigos dos jornalistas, trazê-los sempre que possível para o nosso lado, para efetivamente conseguirmos passar a nossa mensagem da melhor forma, não é? Dar as ferramentas completas para que eles possam também fazer o trabalho deles de forma completa, não querendo influenciar, porque naturalmente este tipo de campanhas e de ações que se desenvolvem com os jornalistas acabam por influenciar. O jornalista é convidado, passa um fim de semana no Fundão, naturalmente que aquilo que vai escrever ou publicar terá ali um certo cuidado, não é? Ou não, Sr. Presidente? Volto a dizer... Há que cultivar as relações com os jornalistas, há uma questão não é? que eu gostava de referir porque o sinto. Não é? O trabalho jornalístico é ainda neste país o mais credível relativamente à componente comunicacional. Hoje
quando nós fazemos questões promocionais, ou seja, fazemos, e muitas vezes fazemos projetos promocionais, nomeadamente com as empresas aqui presentes de comunicação, que também têm algumas redações, e a redação é sempre uma questão mais sagrada de todo este processo. Quando nós vamos chamar, respondemos à solicitação do interesse comunicacional informativo de uma redação, aquilo que sai tem uma credibilidade maior também perante o cidadão. Também perante o cidadão. Eu tenho essa percepção. Pode até parecer estranho no mundo em que vivemos, porque geralmente podemos não sentir todos isso, mas eu tenho, sem dúvida, e estou do lado, vamos chamar, muitas vezes, onde essa relação às vezes é tensa. E numa democracia em que não haja relações tensas, não é uma democracia madura, nem é uma democracia, é outra coisa qualquer. Mas não é uma democracia tal como acho que a sentimos de forma ocidental. Dentro do que é o mundo ocidental, não só, mas pronto, entenderam. A questão é a separação desse processo, e seja muito claro quando estamos em processos promocionais, que é legítimo haver projetos promocionais, mas estão claros para todos os lados e também para o cidadão, e aquilo que é a resposta ao interesse mediático, informativo, que qualquer momento nosso, ou qualquer decisão de uma redação editorial, dizer, ok, que precisamos saber mais sobre isto, sobre o fundão, sobre aquele assunto assim. Essa separação é muito relevante. Misturar isso é uma tentação, e eu estou do lado onde também somos tentados, mas também estou a olhar para uma plateia onde essa tentação às vezes pode também acontecer. Por isso, neste caso, acho que pode haver aqui uma reciprocidade de regulação mútua relativamente a esta questão. Não é preciso entidade reguladora, regularmos mutuamente, porque a médio prazo temos vantagens, seguramente, que essa separação exista para que haja maior fluidez em todo esse processo. Isto foi o trabalho de moderação mais fácil que alguma vez tive. Portanto, e só vi o microfone a passar à minha frente, portanto, não vou receber o que estava combinado, também não o mereço, Paulo, também não o mereço. Eu vou dar, e este ecrã já há muito tempo que me está a dar aqui sinais luminosos cada vez mais intensos para eu me calar não, que eu não falei, mas vou dar um minuto final só para cada um dos intervenientes para rematarem as suas intervenções. Com certeza? Algum tema específico? Não, freestyle. É uma jam. Muito bem. Muito saber, Diga. a questão das redes sociais. As redes sociais são hoje, naturalmente... As redes sociais são hoje onde as pessoas se informam. Eu não quero criar aqui um contraste, mas quando falamos, há alguma espécie de estratégia comunicacional criada para os chamados meios tradicionais, um jornal impresso, uma rádio tradicional e outra para as redes sociais, há algum tipo de adaptação do discurso ou é produzido e... Sim. Há uma grande tendência dos clientes, quando vêm ter connosco à agência e têm uma campanha para lançar, um produto, um serviço, erradamente acham que essa comunicação deve ser feita da mesma forma em todos os meios. E nós sabemos que não podemos dizer tudo em todos os meios, não é? Se temos um plano de comunicação estruturado, não é? Que visa dar a conhecer uma marca, um novo produto, um novo serviço, nós vamos fazê-lo de forma muito criteriosa, não é? Então, temos de alinhavar um plano de meios, e esse plano de meios vai incluir, dependendo do assunto que se está a tratar e o público-alvo que nós queremos alcançar, vai incluir aqui uma série de meios. E, naturalmente, que a linguagem da campanha, nós nunca nos podemos esquecer do público-alvo, não é? Mas muitas vezes o nosso público-alvo consegue estar nos meios digitais e consegue estar também nos meios mais tradicionais, não é? E, portanto, nós temos sim de adaptar os conteúdos a cada meio.
e naturalmente que adaptamos. Ora, se um anúncio de jornal é um anúncio que é lido por determinado tipo de pessoa, não é? Depois escolhemos a página da direita porque sabemos que a página da direita, enfim, é aquela que é mais lida, e mais cara também, claro. Mas é um espaço estático, ok? É um local estático. O conteúdo para o digital não pode ser estático de maneira nenhuma. Alguns conteúdos são estáticos, mas se nós queremos tornar a nossa campanha o mais apelativa possível, nós temos de criar dinâmica. Aquele conteúdo tem de sofrer alterações naturalmente, não é? Por isso, nas redes sociais, por isso é que existe o formato para o Instagram, para o Facebook, existe o formato de Story, de Reels. Portanto, a campanha, toda ela, é adaptada a cada meio. Portanto, e depois há artes finais para tudo e um par de botas, não é? Mas naturalmente que a mensagem-chave deverá ser transversal em todos os suportes, ok? Portanto, temos de perceber muito bem aquilo que queremos passar, qual é a mensagem que queremos passar, qual é o objetivo que queremos alcançar. E depois adaptar essa mensagem, essa imagem gráfica, a cada um dos meios, que naturalmente têm as suas características e, portanto, temos de saber trabalhar com essas características para conseguir alcançar, assim, os objetivos da melhor forma, não é? Agora, uma campanha de comunicação pode e deve privilegiar aqui, lá está, multimeios, é fundamental. E multipúblicos, depende das situações, não é? Mas sim, sim. Sr. Presidente, para terminar, sobre esta questão do planeamento da função dos públicos. Sim, obviamente, esta segmentação dos públicos é um enorme desafio, até geracional, como sabem, e neste país estamos a viver isso também com muita atenção e seguramente muita preocupação, pelo gap geracional que estamos a criar. Enorme, gigante. Maior do que o da minha geração, que é do pós-25 de Abril, o que é extravagante até. Mas é um gap comunicacional brutal entre a nova geração e aquilo que são os nossos modelos de comunicação. Isso significa que temos de ser mais colaborativos, entre todos, mais colaborativos. Por exemplo, nós criámos um projeto colaborativo com o Jornal do Fundão, que é ter um suplemento bilingue para dar voz aos migrantes. É um projeto colaborativo. É um projeto que podia estar num programa de inovação social, por exemplo. É uma boa prática. Hoje ouvi falar aqui de iliteracia informativa, que é uma questão gigante, onde pode haver projetos colaborativos. Os serviços educativos, na componente da informação, sobretudo das novas gerações, na construção de conteúdos, de informação, a lógica das fake news. Isso é um trabalho de primeira ordem nas democracias modernas e nas sociedades em que estamos a viver. E Portugal, diria, não é uma exceção. É talvez um dos sítios mais complexos. Isso tem custos, mas isso é colaborativo. Eu posso promover o meu sucesso escolar a partir também de um projeto que tem também como referencial combater a iliteracia na área informativa. E eu ainda ontem ouvi exemplos, nomeadamente em Leiria, exemplos interessantes que estão a aplicar e fiquei logo, como se costuma dizer, com as antenas no ar. Por isso eu acho que a relação multimeios e multiscala, ou seja, a colaboração também entre os diferentes meios, é chave. É chave e já agora com serviços partilhados. Eu ouvi com muita atenção a parte final da intervenção excelente sobre a inteligência artificial. Já agora, faço a publicidade, no meu concelho, todas as crianças já aprendem inteligência artificial a partir dos 7 anos, todas já aprendiam programação há 7 anos, esta parte na escola pública, e agora introduzi os módulos de inteligência artificial. Porque eu quero que eles sejam preparados para uma coisa que é de primeira linha e que todos nós, não sei quantos é que já pagam para hoje serem utilizadores de inteligência artificial, já agora nesta sala quantos pagam? Só 7. E sem vergonha nenhuma quando se paga. Estou a brincar. Era só para testar isto de outra maneira. E já agora sem pagar, quantos é que interagem?
Ok, quase já metade da sala. Pronto, ok. Pronto. Só para percebermos uma questão que é uma evidência, e então eu prefiro prepará-los para todos os tais desafios e também preocupações logo a partir dos 7 anos. Logo a partir dos 7 anos. Por isso, essas coisas custam dinheiro, por isso os serviços partilhados são essenciais. Os serviços partilhados é, obviamente, como sabem, é eficiência, é eficácia, mas é também capacitação e também deixa esse desafio, para além da colaboração, o que é que podem ser questões mais de serviços partilhados, né, para responder aos desafios tecnológicos, aos desafios estes públicos e, obviamente, também aos desafios da gestão, que no vosso caso são desafios permanentes e diários e, obviamente, com grande dificuldade, e deixar, obviamente, aqui sempre esta nota de sem uma imprensa livre e forte não há países livres e fortes. Isso parece uma evidência, mas é bom repeti-la algumas vezes, porque às vezes há quem não tenha bem a certeza. Obrigado, Sr. Presidente. E comecei com bom dia, acabo com bom dia, não dá para o cachê. Portanto, mas fiz uma pergunta. Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Andreia. E vamos passar então para...